Olá, queridos, quero começar hoje uma série de vídeos falando a respeito do reino de Deus. Jesus, em Mateus 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orarmos: venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Também no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus fala claramente, Jesus deixa muito claro a necessidade de buscarmos, de priorizarmos o reino de Deus. E a consequência é que seremos abençoados em todas as outras áreas, que teremos vitórias em todas as outras áreas, que teremos a resposta de Deus em todas as outras áreas. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus até nós. Esse foi o maior feito de Jesus, foi trazer, inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Mas antes eu queria falar para vocês, antes de falar um pouco mais a respeito de Jesus e o reino de Deus, eu queria voltar lá no Antigo Testamento, na pessoa do primeiro homem, Adão. O nome Adão significa humanidade. E Adão, ele tinha recebido o reino de Deus. Por que eu afirmo isso? Porque no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28, diz assim: e Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. A palavra que Deus deu a Adão, a palavra domínio, é a palavra hadar no hebraico. E esta palavra significa reino. Quando Adão pecou, ele perdeu o reino. Ele acabou perdendo o reino, perdendo o que Deus havia dado para ele. Eu gosto muito da definição de reino que Miles Monroe ele deu, a definição que ele criou. Reino é a influência do governo de um rei sobre um território, implantando seus propósitos, desejos, objetivos, para então os cidadãos refletirem a moral, princípios do reino. Então essa é a definição de reino, é quando há uma influência de um rei. O reino de Deus é quando Deus influencia sobre um lugar. Sabemos que o reino de Deus não é um território aqui nessa terra, não podemos dizer que a cidade tal ou que a nação tal é o reino de Deus. Não, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina, onde os valores e os princípios de Deus governam aquele lugar. Este é o reino de Deus. E Jesus, ele veio trazer o reino. Jesus veio implantar o reino que Adão havia perdido. Jesus veio nos posicionar novamente nesse reino. Por isso a palavra Messias significa o rei ungido. Jesus veio nos introduzir novamente no seu reino. Ele veio nos trazer novamente o seu reino. Porque a ideia de Deus, como eu falei a respeito de Adão, Deus havia dado o reino para ele. A ideia de Deus sempre foi fazer da terra uma colônia dos céus. Deus sempre pensou na terra como uma colônia dos céus, aonde a vontade, o projeto, o propósito de Deus se cumprisse aqui na terra. Mas devido ao homem ter pecado, ele entregou a Satanás o domínio da terra. Ele entregou aquele que o enganou o domínio da terra. E Jesus veio novamente entregar esse domínio à igreja, àqueles que creem no seu nome. Por isso ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tomou toda a autoridade novamente, e aqueles que creem no seu nome, que creem no seu reino, podem viver a realidade desse reino. É muito importante nós entendermos esse princípio de colonização. O Brasil foi colônia de Portugal durante muitos anos. Sabemos que Portugal veio, trouxe os princípios, os valores, as características do reino que tinha em Portugal para colocar aqui no Brasil. Então, toda vez que um rei ele quer colonizar uma nova terra, ele vai até aquela terra, ele implanta, ele coloca ali a sua casa e ele começa a trazer a cultura do seu reino sobre aquela colônia. Assim Jesus veio estabelecer a sua casa, a igreja aqui, a sua eclésia, a sua casa de governo, e através dessa eclésia estabelecer todo o seu governo, toda a sua autoridade e a sua cultura sobre este lugar.
Jesus ele disse que iria para os céus e enviaria outro Consolador. Então o rei pode voltar para a sua nação, mas ele deixa um governador naquela colônia. E esse governador, ele vem estabelecer e implantar a cultura para que quando o rei venha, aquele lugar fale a mesma linguagem, tenha os mesmos hábitos, a mesma comida da terra que colonizou aquela colônia, da nação, do reino que colonizou aquela nação. Assim também é o reino de Deus. O Espírito Santo está trazendo toda a influência do reino de Deus, dos céus, aqui para a terra, toda a cultura dos céus aqui para a terra. Para entender isso e para que a gente possa perceber isso, as duas coisas mais importantes de um reino, primeiro é a sua cultura. E a cultura é revelada através da linguagem. E o Espírito Santo nos dá uma linguagem. Por isso, todos aqueles que nascem de novo, têm uma aliança com Jesus, também falam novas línguas. Essa é a linguagem do reino de Deus que o Espírito Santo nos concede, para que a cultura do reino seja estabelecida aqui nessa terra. Mas é muito interessante que nós, trabalhando junto com o Espírito Santo, a Bíblia diz que somos embaixadores do reino de Deus. E o Espírito Santo, como esse governador, ele não vem com os recursos, ele não está trabalhando com os recursos aqui dessa terra, mas com os recursos do céu. Sempre que uma colônia é implantada, ela não trabalha com os recursos do lugar aonde está sendo implantada as características do reino, mas sim com todos os recursos de onde esse governador e esses embaixadores são, do seu reino. Então os recursos para o estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra, Deus está provendo. Deus vai prover todos os recursos, vem dos céus. E para concluir esse vídeo eu quero falar do reino de Deus como fermento. Em Mateus 13:33, Jesus ele disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O fermento tem 5 características especiais. Primeiro, o fermento sempre parece algo insignificante, parece um grãozinho, mas ele vai realmente crescer. Segundo, o fermento nunca se amedronta com o tamanho da massa. Mesmo que o reino de Deus pareça tão pequeno, ele vai influenciar, vai tomar todos os lugares, porque esta é a palavra de Deus. Terceiro, o fermento trabalha calmamente. O reino de Deus está trabalhando quando muitos não dão o mínimo valor, desprezam, falam que a igreja não tem a mínima relevância, que o reino de Deus não tem relevância nessa terra. Assim como o fermento está trabalhando calmamente, assim o reino de Deus. Quarto, o fermento nunca se transforma em massa, mas a massa sempre se transforma em fermento. Então o fermento ele vai influenciar, o reino de Deus vai influenciar toda essa terra. E quinto, o fermento cresce sob pressão e calor. Quanto mais pressão o reino de Deus tem sofrido, quanto mais afrontas, quanto mais mais perseguição aconteceu, mais o reino de Deus cresceu e hoje continua crescendo até que ele se estenderá por todos os lugares. Esse reino é eterno e inabalável. Se você gostou, compartilhe com os teus amigos, toca aí no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, dá um like e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.